Olá, conversaremos agora sobre os custos associados à gestão de materiais, essencialmente envolvendo os aspectos relacionados ao estocar versus o pedir. Nesse nosso encontro, temos o objetivo de compreender os custos associados à gestão de materiais, de insumos, notadamente enfatizando aspectos relacionados ao estocar, manter estoques e ao ressuprir, o fazer pedidos. Quando vamos entender alguns aspectos relacionados à manutenção de insumos, de materiais, de estoques na operação, de um modo geral, precisamos entender que existe uma perda compensatória, quer dizer, o que ganhamos de um lado sacrificamos do outro, entre o estocar mais, quer dizer, manter uma operação just in case, para o caso de, com maior volume de estoques. Obviamente, isso aqui vai trazer ônus, porque esses estoques precisam ser mantidos. Então, se frigoríficos, existe energia, depreciação de equipamentos frigoríficos precisam ser mantidos. Mas, independentemente dos gastos diretos associados à manutenção do estoque, existem gastos indiretos. Então, o dinheiro parado no estoque é um dinheiro que não está rendendo juros no mercado financeiro. Eventualmente, o financiamento exige juros que têm que ser pagos. Então, eu preciso entender as implicações associadas à manutenção do estoque, mas que poderiam ser contrabalançados pela operação just in time, quer dizer, uma operação com um volume menor de estoque, mas que para poder então ter esse volume menor de estoque, eu precisasse fazer uma quantidade maior de suprimentos, quer dizer, pedidos feitos em intervalos temporais menores, e a partir daí, essa perda compensatória ela se dá. Por quê? Porque se eu resolvo estocar menos, eu tenho menos ônus associado à gestão do estoque, mas eu vou ter um número maior de pedidos, eu vou ter um custo de ressuprimento maior. Se eu resolvo ressuprir menos, então eu teria que arcar com um ônus maior de estoque. E a compreensão desses dois aspectos em conjuntos vai dar a figura do lote econômico de compra, quer dizer, uma tentativa de otimizar os dois aspectos em conjunto. Lote econômico de compra são discutidos em uma outra conversa nossa. Então, se vamos entender essa perda compensatória do estocar versus o pedir, aí precisamos entender o comportamento dos custos associados a isso. Então, no momento que eu resolvo manter estoques, quais são as implicações sobre o custo da gestão desse estoque? No momento que eu resolvo ressuprir ou pedir, quais são os impactos, os ônus associados a isso? Ora, e como a operação ela vai ter que simultaneamente estocar e pedir, possivelmente em outra etapa, nós vamos ter que entender os aspectos conjuntos desse estocar mais o pedir, tentando então encontrar alguma forma que otimize essa soma. Para poder tentar entender as implicações, podemos analisar o gráfico de perfil da demanda, muitas vezes chamado aí de gráfico dente de serra. Só que nesse caso didático, vamos assumir a premissa que estamos analisando uma demanda constante. Em outra conversa, começaremos a discutir as implicações da supressão dessa premissa, tentando analisar como é que tudo funcionaria se de repente tivéssemos demandas inconstantes. Mas se a demanda é constante, o que é que isso quer dizer? Ora, se eu analiso a posição dos meus estoques ao longo do tempo, isso quer dizer que se a demanda é constante, o decaimento dessa demanda vai ser sempre linear e de maneira bastante uniforme. Ora, quando o estoque chega a zero, eu posso então ressuprir e a partir daí eu vou ter esse comportamento, quer dizer, uma queda sempre mantendo aí as mesmas características, quer dizer, uma queda linear e uniforme. E aí, se vamos entender esse gráfico aí dente de serra, essa evolução aí do perfil de demanda e a partir daí a implicação disso sobre o meu estoque, então a quantidade aqui representa o meu estoque, a evolução do meu estoque no tempo, podemos então imaginar exatamente essas características, quer dizer, se a demanda é constante, a queda é linear e uniforme, então no momento que eu deixo de ter estoque, eu posso ressuprir, e aí nesse exemplo didático simplificado, o ressuprimento é automático, né? Eu consigo fazer esse ressuprimento instantaneamente, e assim por diante.
Por que esse gráfico é importante para nós que desejamos entender os impactos sobre o estocar e o ressuprir? Por uma questão muito simples. Ora, se o eixo vertical representa a quantidade, a partir daqui eu posso entender uma medida bastante importante para parametrizar a gestão, que é a figura do estoque médio. Ora, esse estoque médio vai ser responsável, então, pela ocorrência do chamado custo total de estocagem. E nesse caso, quem seria o estoque médio? Se eu começo sempre com Q e termino sempre com zero, o estoque médio vai ser igual a Q, que é a quantidade inicial, mais zero, que é a quantidade final, dividido por 2. Daí, então, nessa situação, o estoque médio vai ser igual a Q sobre 2. E um outro parâmetro importante aí vem do eixo horizontal, porque o eixo horizontal chama a atenção para a quantidade de suprimentos que estamos fazendo. Então, se vamos analisar esse período daqui, e se nesse período daqui precisamos entregar a nossa operação uma demanda D, fazendo compras no valor de Q, se eu divido a demanda pela quantidade comprada, então eu descubro, na verdade, a quantidade de ressuprimentos que eu preciso fazer. Então, nesse caso específico, nesse horizonte temporal aqui assinalado, quantos ressuprimentos eu precisei fazer? 1, 2. Ora, essa quantidade de ressuprimentos, ou esse número de pedidos, que é o que estamos tentando calcular por meio da relação entre a demanda e a quantidade, D sobre Q, ele vai ser fundamentalmente importante, porque ele vai exercer um impacto sobre o outro ônus associado a essa gestão que estamos discutindo, que é o custo total de pedidos. Para poder entender as particularidades associadas à gestão dos insumos, aí vamos ter que entender o custo total de estocagem e o custo total de pedidos. Então, esse é o gráfico perfil da demanda, o dente de serra. Então, ele permite encontrar dois parâmetros fundamentalmente importantes para a nossa gestão. Esses parâmetros são o estoque médio, quer dizer, o estoque médio vai ser justamente aquela relação nesse ambiente daqui que estamos analisando, simplificado, sem estoques de segurança, ele vai ser igual a Q sobre 2, mas também permite entender a relação do número de pedidos, quer dizer, a relação que vai existir entre a demanda e a quantidade. Podemos então colocar em prática os conceitos por meio da análise de uma situação muito simples. Então vamos imaginar que numa sala de aula precisamos então entender aí a relação da gestão de um insumo importante, que é a água mineral, e naturalmente qualquer decisão que eu tome sobre a quantidade comprada de água mineral vai exercer impactos sobre o estoque que vamos manter e sobre o número de ressuprimentos que precisaremos fazer. Nesse exemplo didático, vamos imaginar que tenhamos uma demanda constante de água mineral, quer dizer, um consumo constante de água mineral, da ordem de 1 garrafão por dia ou 30 garrafões aí, 30 garrafas por mês. Vamos adotar uma política de ressuprimentos periódicos, vamos tentar estabelecer uma determinada data para fazer os ressuprimentos, sempre comprando uma mesma quantidade por pedido, e nesse caso específico poderíamos então iniciar a operação pensando em comprar 30 garrafas por pedido. Ora, se eu compro 30 garrafas por pedido, eu vou começar o mês com 30 garrafas em estoque, vou terminar o mês com zero. Isso quer dizer que eu vou ter um estoque médio igual a 30 sobre 2, ou 15 garrafas em média, quer dizer, eu vou ter espaço e vou ter que arcar com o ônus dessa estocagem, mas isso traz uma implicação grande. Porque se eu tenho um consumo, se eu tenho uma demanda que eu preciso abastecer de 30 garrafas por mês, se eu estou comprando 30 garrafas, então eu posso dizer que o número de pedidos é o que eu preciso entregar, 30, dividido por que eu estou comprando 30, quer dizer, eu vou fazer apenas um pedido. Então eu vou precisar estocar em média 15, mas fazendo apenas um pedido no período.
Se vamos trazer essas informações para o gráfico dente de serra, para o perfil da demanda, então assumindo quantidade igual a 30, o que é que nós teríamos? Teríamos que o estoque médio seria 30, onde começamos o mês, 0 quando terminamos o mês, 30 mais 0, 30, dividido por 2, 15. Então teríamos que arcar aí com o ônus da manutenção de estoque médio de 15 garrafas. Mas, em compensação, se a nossa demanda mensal é de 30, se estamos comprando 30, o número de pedidos que precisaremos fazer vai ser igual à relação entre a demanda e a quantidade, 30 por 30, então faríamos apenas um pedido. Teríamos o ônus da manutenção desse estoque médio de 15 garrafas, mas precisaríamos fazer apenas o pedido, teríamos o ônus de apenas um pedido. Agora, se de repente reduzíssemos a quantidade de água comprada para apenas 15 garrafas, o que é que teríamos? Teríamos então a relação aí de perda compensatória ou de trade-off explícita. Por quê? Porque agora vamos reduzir nosso estoque médio, quer dizer, estamos começando com 15, terminando com 0. Quem vai ser o estoque médio? 15 mais 0 dividido por 2, 7,5 garrafas. Então, reduzimos o nosso estoque médio à metade. Quer dizer, sob o ponto de vista do ônus da gestão, isso vai ser mais barato, quer dizer, manter um estoque médio menor traz um ônus de gestão de estoque menor, mas em compensação, se antes, na situação anterior, em que eu comprava 30 garrafas, eu só fazia um pedido no mês, agora que eu estou comprando 15 garrafas, eu terei que fazer quantos pedidos no mês? Eu preciso entregar no mês 30 garrafas. Se eu estou então comprando 15, para entregar 30 comprando 15, eu preciso fazer duas compras. Quer dizer, eu barateei o ônus associado à minha gestão de estoque, mas em compensação eu estou aumentando o ônus associado aí aos pedidos. Eu dobrei o custo de pedidos. Quando vamos entender os efeitos sobre a gestão, aí precisamos então entender que, na verdade, a gestão vai ter que se preocupar com essas perdas compensatórias, entendendo os aspectos conjuntos associados ao custo de estocagem, quer dizer, de manutenção aí dos estoques, sejam custos explícitos da manutenção propriamente dita, como, por exemplo, produtos frigoríficos, né, da energia, da manutenção de equipamentos, de mão de obra, quer dizer, produtos quaisquer, quer dizer, da própria mão de obra, quer dizer, da estrutura que eu tenho que ter de armazenagem, mas também custos não explícitos, então como o custo de oportunidade de um recurso parado no estoque que está deixando de render juros. Mas também vamos ter que considerar o custo do ressuprir, quer dizer, quanto é que custa aí fazer esses pedidos, quanto é que eu vou pagar aí de frete e seguros para poder então ter, na verdade, a minha operação abastecida. A boa gestão vai ter que fazer uma análise conjunta, tentando otimizar os dois custos, e essa análise conjunta vai resultar na figura do que vamos chamar de lotes econômicos de compra e sobre os quais conversaremos aí em outra oportunidade. Então, o primeiro custo que precisaríamos considerar é o custo de estocagem. E esse custo de estocagem vai ser função do quê? Vai ser função do meu custo unitário de estocagem, quer dizer, quanto é que custa manter uma tonelada, uma unidade, quer dizer, 1 litro em estoque, e do estoque médio que eu mantenho nessa operação. Então, quando a gente vai tentar entender a figura desse custo, aí eu posso dizer que assumindo o custo unitário como constante, quer dizer, ele vai depender então desse estoque médio, que por sua vez vai depender da quantidade que eu esteja comprando. Então é preciso lembrar que esse custo da estocagem, ele vai envolver gastos entendidos como explícitos, como por exemplo a depreciação aí de materiais armazenados, quer dizer, a perda de valor desses materiais armazenados, quer dizer, gastos com energias, com seguros, gastos com mão de obra ou da própria operação, eventualmente também poderia ter aqui a figura de juros aí associados ao financiamento que permite manter o estoque,
Mas é preciso entender que nós temos que ir além dos gastos explícitos e também entender gastos implícitos, gastos efetivamente não ocorridos, mas que precisam ser considerados. A exemplo de custos de oportunidade, como por exemplo aqueles associados ao fato de que a manutenção de recursos parados no estoque, quer dizer, traria aí para nós o fato de não estarmos recebendo juros desse capital parado, e isso também precisaria ser considerado. Em linhas gerais, vamos entender que esses gastos eles vão afetar aquilo que nós vamos simplificar sob o ponto de vista de custo unitário de estoque. Quanto é que custaria, então, manter uma unidade, quer dizer, 1 litro, 1 quilo, quer dizer, desse produto aí no estoque, e qual a implicação disso? Então, o custo total da estocagem, a gente pode dizer que ele vai ser o produto entre esse custo unitário, que vai depender lá de todos aqueles itens aí que falamos, mas também aí, ó, da figura desse estoque médio. Quer dizer, assumindo esse como constante, quer dizer, como constante, podemos então dizer que esse custo total de estocagem pode ser apresentado em função do estoque médio. E como nós vimos lá no perfil de demanda, que esse estoque médio pode ser dado pela relação, né, começa o mês com quê? Termina o mês com zero, quer dizer, zero aqui, né, termina o mês com zero. Então eu posso dizer que esse estoque médio vai ser Q mais zero dividido por 2, ou Q sobre 2, nessa situação em que eu não tenho a figura de estoque de segurança, quer dizer, uma situação certa, quer dizer, com premissas mais simplificadas. Então, se vamos entender isso daí, assumindo a quantidade por pedido Q, quer dizer, o estoque médio vai ser Q sobre 2, a partir daí eu posso dizer que esse custo total de estocagem vai ser o custo unitário multiplicado pelo estoque médio. Se desejamos entender de forma mais ampla os impactos, podemos construir um gráfico representando essa relação. Então, construindo um gráfico que represente essa relação, quer dizer, no eixo vertical o custo total de estocagem, unidade monetária, o eixo horizontal a quantidade, teremos então essa figura. Quer dizer, de que se o meu estoque médio, minha quantidade comprada é zero e o estoque médio é zero, eu tenho uma operação pura just in time, eu não tenho estoque, logo se eu não tenho estoque, o custo de estocagem é zero. Mas à medida que a quantidade vai aumentando, quer dizer, o custo também ele vai aumentando. Logo, qual é a conclusão então que podemos ter? Que quanto maior a quantidade comprada, maior o estoque médio, maior o custo. Quanto menor a quantidade comprada, menor o estoque médio, menor o custo. Então, nesse caso, aí percebemos que esse custo total de estocagem, ele aumenta à medida que aumenta a quantidade comprada por pedido. Concluindo, se estamos preocupados com o custo total de estocagem, então quanto menor a quantidade do pedido, menor será o seu valor. Agora, por outro lado, podemos ir adiante considerando outro custo, que é o custo de pedidos. Esse custo de pedidos vai ser função do número de pedidos feitos por nós. Quer dizer, quanto maior o número de pedidos, maior o ônus associado ao ressuprimento, logo maior esse custo total de pedidos. Para ilustrar, quer dizer, uma peça publicitária de uma companhia aérea, chamando a atenção que algumas encomendas, quer dizer, elas teriam um valor por pedido que não alteraria de acordo com a quantidade, então, de elementos incorporados nessa encomenda. Logo, se eu preciso trazer 30 soldadinhos de chumbo, o pedido de 30 soldadinhos de chumbo teria o mesmo ônus do pedido de um soldadinho de chumbos, porque quando discutimos o custo de pedido, estamos analisando o ressuprimento e não o ônus associado aos insumos que estão sendo ressupridos.
Então, logo, se eu quero economizar no pedido, qual seria então a solução? A solução seria incorporar muitas unidades em um único pedido. Seria essa a lógica. Então, em linhas gerais, quando entendemos os custos de pedidos, estariam associados aí a gastos com o Ressupri. Isso aí poderia envolver frete, seguros, gastos administrativos pelo pagamento, processos operacionais envolvidos com a solicitação. E não estamos necessariamente analisando aí o pagamento ou o ônus associado ao material comprado, mas sim o que estamos discutindo é o ônus associado à gestão desses materiais, especificamente a gestão do ressuprimento, a gestão do pedido. O custo total, então, do pedido pode ser apresentado por um produto. Assumindo esse custo unitário de pedido como fixo, ele vai ser função do número de pedidos, que por sua vez vai ser função da demanda que eu preciso entregar, dividido pela quantidade que eu estou comprando. Então, eu posso dizer que, assumindo uma quantidade D, uma quantidade Q e uma demanda D, o número de pedidos é a relação entre a demanda e a quantidade. Logo, eu posso dizer que esse custo total do pedido vai ser função do produto entre o custo unitário multiplicado pela quantidade de pedidos. Então, assumindo demanda como constante, custo unitário de pedido como constante, essa é uma função do tipo inversa. O que é uma função inversa? À medida que a quantidade, então, cresce, eu posso fazer menos pedidos. Ao fazer menos pedidos, o custo total ele será menor. Então, se eu resolvo colocar num gráfico essa relação, eu descubro que se eu comprar pouco, eu terei que fazer muitos pedidos, logo o meu custo de pedido vai ser maior. À medida que aumenta a minha quantidade, eu farei menos pedidos, logo o custo de pedido vai ser menor. Então eu tenho, na verdade, uma relação inversa, uma relação decrescente, e essa relação vai deixar claro que esse custo total de pedidos ele vai diminuir à medida que aumenta a quantidade comprada por pedido. Logo, quanto maior a quantidade do pedido, menor será o impacto sobre esse custo total de pedidos. Daí não é à toa que algumas imagens aí da internet chamam a atenção para essa necessidade de tentar economizar aí no custo do pedido, tentar economizar no frete, no transporte, e aí você vê situações esdrúxulas, né, onde, né, se vai muito além do limite entendido aí como plausível, né? Por quê? Porque na verdade se quer economizar então nesse pedido, nesse ressuprimento, transportando a maior quantidade possível em um único pedido, quer dizer, em uma única viagem. Quer dizer, a ideia é de tentar baratear ao máximo aí o transporte ou o pedido feito. Na prática, a gestão associada aos insumos ou materiais, então, vai precisar considerar, na verdade, os aspectos relacionados ao custo total de estocagem, que vão aumentar de acordo aí com a quantidade comprada e, por sua vez, mantida aí no estoque, mas também vão ter que entender as particularidades associadas ao custo do pedido, que vai cair à medida que aumenta aí a quantidade comprada. Na prática, a soma aí dos dois aspectos vai ter que ser entendida e considerada e vai dar origem, por exemplo, à figura dos lotes econômicos de compra, objetivo aí de uma outra conversa nossa. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos propostos que envolviam compreender os custos associados aí a essa gestão de materiais, envolvendo o estocar e o pedir. Bons estudos!